motivo de muita alegria nessa tarde. Aleluia! Já falou grandemente, poderosamente, através dos louvores, através das ministrações. Deus abençoe. Estou muito feliz e muito alegre também por ver Deus usar os laços dele. Depois a gente vai conversar, tá bom? Essa mulher está correndo ali comigo, é a ovelha do meu passo, né? É forte. Deus, ele surpreende, né? Verdade. E ela aí com um dom escondido. Imagina esconder, quando Deus mostra, acabou. Aleluia. Mas eu glorifico a Deus pela vida dela, que Deus abençoe. Louvado seja o nome de São Jesus. Quero aqui já agradecer a Deus primeiramente por esse privilégio de estar na casa dele, ao homem de Deus que nos confiou que nós estamos aqui. E já desde já eu gostaria de fazer um convite. Fiquei sabendo que aqui acaba às 7 horas de trabalho, né? E aqui nós vamos iniciar uma campanha na mesma rua, aqui na Igreja de União da Graça, em frente à casa da nossa irmã Bia. Nós vamos iniciar uma campanha Restaurando o Templo. Começa hoje, começa às 7h30. Dá tempo aí de você ir para a sua casa, tomar um cafezinho, né? Preencher o vazio da carne, porque o Espírito Santo está sendo cheio já. Aleluia! Louvado seja o nosso Jesus. Aleluia! Quero convidar a todos, em nome de Jesus, amém, mano? Vai lá glorificar o Senhor em nome de Jesus. Amém, meus amados? Sem muita conversa, já falei demais, não sou de falar muito, mas Deus ele se responsabiliza com o que faz as coisas, né? Gostaria de convidar a amada igreja a ver a tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, do seu capítulo 18. Abençoa, Deus fiel, aleluia! Que nos fala sobre a justiça de Deus, né? A justiça de Deus e sobre o coração do homem. Se nós formos parar para analisar, Deus está falando muito sobre o coração da humanidade, Aleluia! sobre o caráter cristão, sobre o caráter do ser humano para com Deus. E aqui eu meditando na palavra do Senhor, naquilo que já foi mencionado aqui, agora finalmente pela pastora, Deus abençoe. Deus me colocou esse versículo, capítulo 18, Jeremias capítulo 18, e o seu versículo número 2, onde diz assim: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Só esse pequeno versículo. Livro de Jonas, também da mesma forma, não precisa você abrir, só para meditação. Livro de Jonas, seu capítulo de número 1 e o seu versículo de número 2 fala quase da mesma forma, onde diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vemos duas histórias com dois homens de Deus, com dois profetas diferenciados e de tempo diferentes, mas porém quase da mesma forma Deus chamando aqueles dois homens para uma obra, para um propósito sobre a vida do povo dele. Mas nos diz a Bíblia que Deus, aleluia, quando ele fala para Jeremias: olha, desce à casa do olheiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando Deus fala para Jeremias dessa forma, muitas das vezes nós trazemos para o dia de hoje, nós achamos que Deus, aleluia, estava querendo particular com Jeremias, era um negócio assim que, um concerto com Jeremias, mas não era. Quando Jeremias desceu, que ele olhou ali, o olheiro, aleluia, fazendo o seu vaso, ali naquelas rodas, nos diz a Bíblia que aquele vaso, ele se quebrou na mão do olheiro. Repita comigo: se quebrou na mão do olheiro. O texto é bem claro em dizer, se você for ler, acompanhar essa leitura e depois você meditar, ele diz: se quebrou na mão do olheiro. Se quebrou não é a mesma forma de falar se quebrou, é se quebrou, ou seja, o vaso se quebrou na mão do olheiro. Muitas das vezes no dia de hoje nós se quebramos pelas nossas escolhas. Nós somos um vaso, o Senhor ele é o olheiro, então ele está nos moldando, e pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes nós se quebramos. Não é o Senhor que quebra o ser humano. Não espere Deus te quebrar, não espere Deus, aleluia, te trazer a força, porque ele não traz ninguém a
força, é pelo Espírito, é pelo teu coração. Assim como já foi falado aqui hoje, que Ele quer, aleluia, forjar o nosso caráter, Ele quer transformar o nosso coração de pedra pelo coração de carne, um coração cheio de amor, um coração, aleluia, que tenha a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus, aleluia, Ele fala assim dessa forma com Jeremias, e ali Jeremias entende o propósito de Deus, o que Ele estava querendo falar, porque Deus diz: não poderei eu fazer assim com este povo, com esta nação que está se desviando dos meus caminhos, que está desobedecendo as minhas palavras, os meus estatutos. E quando Ele fala isso para Jeremias, e Ele fala para Jeremias ir levar essa mensagem adiante ao povo, nos diz a Bíblia que o povo, eles não deram ouvido para Jeremias. Nos diz a Bíblia que o povo, eles começaram a criticar, eles começaram a apontar, assim como já foi dito aqui. Quando um se levanta, tem muitos na casa do Senhor, mas quando um se levanta para fazer e para obedecer a voz do Senhor, muitos querem julgar, querem derrubar, querem criticar. Mas quem escolheu foi o Senhor, quem te levantou foi o Senhor, quem colocou a voz da minha tua vida foi o Senhor. Então pode o inferno se enfurecer, pode querer se levantar, a tempestade que for, o Senhor está no controle, Ele se responsabiliza de tudo, de todos. Então quando Deus, Ele fala dessa forma com Jeremias, Jeremias vai e fala com o povo não obedece. E ali nos diz a Bíblia que o povo, pela desobediência, eles foram parar na Babilônia, eles foram parar no cativeiro por Nabucodonosor. Nabucodonosor levou toda aquela nação cativa por causa da desobediência. E ali nos diz a Bíblia que, se você for analisar a história dessa mensagem de Jeremias, 52 capítulos, mais 4 livros de lamentações. Jeremias se lamentou pela incredulidade do povo, pelo coração duro, o coração de pedra do povo, porque o povo, além de não dar ouvido à voz do Senhor, eles ainda queriam matar Jeremias, eles queriam prender Jeremias, porque é uma palavra dura, uma palavra de convicção. Porque aceitar Jesus não é simplesmente nós levantarmos a mão e pronto, eu estou salvo. Aceitar Jesus é a gente negar a nós mesmos, é a gente renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso ego, pelo amor da palavra do Senhor, pelo amor da mensagem da cruz, ali quando Jesus morreu, ali na cruz do Calvário, por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos um fôlego de vida, respirando. E ali Jeremias vai, escreve mais 4 livros de lamentações, lamentando com o próprio Deus pela incredulidade do povo. Como nós lemos aqui em Jonas, da mesma forma, Deus fala com Jonas: vai à grande cidade de Nínive e clama contra essa cidade, porque a sua malícia subiu até mim. Quando Deus fala isso para Jonas, Jonas, ele tinha um particular tremendo com Deus. Ele sabia, aleluia, do coração de Deus. Ele tinha certeza que ali ele ia para aquela cidade e Deus ia se arrepender de destruir aquela cidade. Muitos falam que Jonas, ele foi até um profeta medroso, mas ele não foi. Porque no meio dessa caminhada, no meio dessa trajetória, ele se deu a morte ali no barco, quando a tempestade estava se enfurecendo, que lançaram sorte para saber o porquê daquela tempestade. Aí o capitão daquele barco, ele falou: olha, levanta, dormite, declara-nos quem tu és, de que cidade que tu és, qual é o teu Deus, quem tu serves. E ali ele falou quem ele servia. Ali ele se apresentou. Sim, Senhor. E eles agora falou: e agora como nós fazemos? Clama o teu Deus. Sim, Senhor. E ele falou para aqueles homens: olha, me lance no mar, essa tempestade vai se cessar. Ou seja, ele tinha certeza, ele conhecia Deus, ele sabia do que estava se passando, mas ele tentou uma coisa que nós não podemos tentar, assim como no livro de Jeremias, aquele povo fez, desobedeceu a voz do Senhor. Jonas, ele foi desobediente à voz do Senhor. Quantos de nós se quebramos porque desobedecemos a voz do Senhor? Quantos de nós, aleluia, se quebramos porque deixamos o nosso ego falar mais alto e achamos: ah, não é Deus. Quando Deus levanta um pequenino para falar com a igreja,
Nós muitas das vezes queremos que venha um pastor, queremos que venha um irmão que pula, salteia, fala em línguas. Aí a gente damos crédito. Glória a Deus. Aonde que entra na igreja que vaso de casa não tem honra? Fala isso, é um ditado que colocaram na igreja, um ditado que o inimigo lançou nas mentes dos cristãos, que coloca esse ditado, que vaso de casa não tem honra. Como que pode ser isso? Se Deus deu a honra, como que o homem pode tirar? Não tem como. Há vaso para honra e vaso para desonra. Eu posso tirar a honra que Deus me deu, mas nenhum de vocês pode. Eu não posso a honra que Deus deu na vida de cada um de vocês. Eu não posso, só vocês podem. É Deus. Então ali quando Jonas, aleluia, ele fala para aquele homem: me lancem ao mar e vai cessar essa tempestade. Vocês percebem que ele se deu à morte. Atitude de coragem. Porque mesmo nós, hoje em dia, quem é de nós aqui que vai se dar a morte? Muitas das vezes, se você pegar um ser humano hoje em dia e colocar até uma arma na cabeça dele, se ele está errado, ele vai confessar? Impossível. É do nosso gênero. É do nosso caráter. Homens, carne. Quando a gente toma uns acuados, a gente não queremos confessar. Mas Jonas confessou para aqueles homens que ele era o culpado daquele grande mal. E se cumprir essa trajetória, nos diz a Bíblia que ele foi. A história nos diz que ele foi parar no ventre de um grande peixe. E passando os dias, ele clama ao Senhor das entranhas daquele peixe. Aleluia, Deus! Aleluia! Clama a misericórdia do Senhor, o Senhor ouve ele de um grande. Eu creio, em nome de Jesus. Das entranhas daquele grande peixe. E quando ele retorna na cidade de Nínive, diz a Bíblia que Deus ouve a oração e leva, através daquele peixe, para a grande cidade de Nínive. E aí ele vai fazer o querer e a vontade do Senhor. Quando ele prega contra aquele povo, sabe qual é a primeira reação? Primeiramente o rei, ante o Senhor, pede a misericórdia de Deus e faz o decreto sobre toda aquela cidade. É Deus. Que fizesse jejum, se vestisse de saco e se arrependesse dos seus maus caminhos. Meu Pai. A palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar a mim, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, Deus! Glória a Deus. E ali nos diz a Bíblia que quando Jonas faz o que Deus designou para ele, nos diz a Bíblia que aquele povo ele se arrepende. Ele se arrepende do mal que eles estavam fazendo. E ali Deus também se arrepende do mal que ia fazer com aquela cidade. Diferente da trajetória de Jeremias. Jeremias tem 52 capítulos, mais 4 de lamentações. E o povo foi parar no cativeiro pela desobediência. Mas Jonas, Deus fez um grande milagre naquela cidade, perdoou os pecados deles. De todos aqueles que estavam naquela cidade, Deus perdoou os pecados deles. Por quê? Porque eles ouviram a voz do Mestre. Sim, Senhor. Aleluia. Eles se converteram dos seus maus caminhos. Sabe quantos capítulos tem a trajetória de Jonas? 4 capítulos. É simples, rápido e objetivo quando o homem obedece a voz do Senhor. Glória a Deus. Não tem meio termo, não tem muitas delongas. Obedeceu, a glória do Senhor desce. Eu creio, em nome de Jesus. Obediência sim, sacrifício não. Por isso, escute. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nesta tarde. Sim, Jesus. Tudo aquilo que foi dito aqui, tira o teu coração de pedra Glória a e Deus. deixa o Senhor transformar o teu coração. Através dessas mensagens que são ministradas aqui, o Senhor ele quer, aleluia, transformar a minha e a tua vida, de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e as palmas logo do Senhor Jesus.